Oi família, tudo bem? Como vão vocês? Vim aqui compartilhar um assunto. Na verdade, eu acabei de ler um comentário de uma amiga muito querida chamada Lívia Stabile, numa live aqui de um outro amigo muito querido, do Gustavo Tanaka, aqui no Facebook. E aí, a Lívia fez um comentário nessa live que eu achei muito interessante. É uma coisa que eu venho vivendo, né, pensando e vivendo há muito tempo, sobretudo com essa história de ego, com essa história de entrar em contato, né, com luz e com sombra, entrar em contato com ego, entrar em contato com tudo que traz uma tensãozinha pra gente. Enfim, a Lívia fez um comentário nessa live que é o seguinte: ego é essencial, te dá identidade, te apoia a você entender sua missão. E na hora que eu li eu falei, uau, que delícia isso, porque é realmente o que acontece muitas vezes no caminho do autoconhecimento, no caminho, em toda essa jornada que a gente começa a descobrir ou entrar em contato com algo mais espiritual. A gente começa a negar, né? Negar esse ego e falar, não, ele não é bom, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Quando, na verdade, negá-lo é só mais uma das artimanhas dele te manter preso a ele, né? Ali ainda ressaltou, você não pode ser refém dele e achar que ele é você. Então, existem duas identificações dentro da gente. A identificação com a alma e a identificação com o ego. Por que não dá para aniquilar uma das duas? Porque a vivência que a gente tá, a experiência que a gente está tendo aqui na Terra, né? Essa oportunidade da Terra é justamente para fazer a gente ter a experiência da dualidade. É para a gente confiar acima de tudo na nossa luz, na experiência da dualidade. Sobretudo, essa vivência daqui é pra gente recordar quem a gente é, né? Durante essa experiência da dualidade. E quando a gente tenta aniquilar o ego, e aí você reconhece o ego de várias formas, você acaba entrando em embate, você acaba dando força para ele, você empodera ele, né? E ao invés de simplesmente deixar ele lá no canto e você conseguir se afastar um pouco e olhar como um observador. Porque quando você consegue dar 3 passos para trás e ver ele como um observador, acontece isso, você começa a entender a sua missão. E isso, para mim, você começa a ver que aquilo é só uma parte de você, é uma parte da ilusão que você vive, né? Eu chamo de ilusão porque quando a gente desfaz uma crença que está associada ao ego, a gente se liberta daquele padrão ilusório e volta para algo que pode ser mais real. E quando eu tô falando de realidade, eu estou falando de alma. E sobretudo, uma das coisas que eu tenho visto do ego na minha vida, particularmente de uns anos, de um tempo pra cá, que eu ando me tratando muito, e isso aconteceu muito recentemente, assim, com pessoas que eu atendo, é que uma das maiores pegadinhas do ego é fazer você negar a sua história, é fazer você olhar e começar a criticar ela, você ser muito autocrítica, você ser muito castrador consigo mesmo, no sentido de, tipo, essa história não estava certa, não podia ter acontecido daquela forma, ou você ter raiva. Eu falo porque eu, sem perceber, fiz muito isso a vida inteira. Eu tinha muito, sempre tive, como eu já falei aqui algumas vezes, uma coisa do padrão de não querer desagradar, enfim, um padrão de boazinha. Até ontem eu fiz um post sobre isso, de um curso que outra amiga querida tá lançando, a Carol Nalon, que encerra amanhã as inscrições, hein? Fiquem ligados aí quem quiser participar. E aí, uma das coisas que mais acontecia nessa minha jornada era eu negar a minha vida sem perceber que eu negava. Então eu fingia que tava tudo bem, fingia que, não, tá tudo bem, não posso pensar nisso porque isso é denso, não posso pensar nisso porque isso vai atrair energias negativas. E aí eu negava toda a integração. E o meu ego, ele deu um jeito de, quando eu comecei a olhar para minha história, eu comecei a criticar, porque me doía olhar para as coisas que a minha autocrítica dizia, você não podia ter errado. E aí eu olhava e falava,
Eu não podia ter errado. Eu caía nessa história. E aí, na hora que eu comecei a aceitar a minha história, o lance começou a fazer mais sentido. Na hora que eu comecei a perdoar a minha história, o lance começou a fazer mais sentido. Então, esse vídeo, a primeira coisa é pra compartilhar basicamente essa frase que eu gostei muito, que foi o comentário da Li, que o ego essencial te dá identidade, te apoia você a entender sua missão. Porque ele te apoia, quando você consegue identificar o ego, você consegue falar, opa, então peraí, se esse é o meu lado que às vezes tem tantas sombras, é porque existe uma luz. E você consegue entrar mais em contato com isso. Você consegue entrar mais em contato com a luz quando você identifica, você reconhece os seus padrões egóicos, vamos chamar assim, né? Os seus hábitos egóicos, que todos nós temos hábitos egóicos em diferentes coisas da vida. Só que quando você desperta e aceita começar a prestar atenção para a vida vai te ajudando a clarear para você enxergar os outros, ou manda pessoas, ou manda formas de te ajudar a identificar para poder curar esses outros, tá? Então a primeira coisa é essa não negação do ego. A outra coisa é uma proposta, um convite que eu vou fazer para vocês que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com começar a curar a relação com a própria história, que é um desafio que eu vou começar hoje, hoje, dia... Que dia é hoje? 27, 28, 29 de março, quarta-feira, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo hoje, você começa hoje. Se você estiver vendo esse vídeo amanhã, você começa amanhã. Se você estiver vendo esse vídeo daqui um mês, um ano, você começa do seu momento, que é perdoar a sua história. Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana falando exatamente dessa coisa do perdão. Mas antes de eu começar, de eu fazer um vídeo só disso, eu já vou te convidar para entrar em contato com essa energia, para que quando eu fizer o vídeo, você já entre em contato com o vídeo tendo uma sensação prévia do que é entrar em contato com o perdão. Combinado? O que você acha? Qual é a minha proposta? Qual é a minha sugestão? A partir de hoje, você tira um minutinho do seu dia, só para fechar o olho, respirar um ou mais, quantos você quiser, tá? O tempo que você tiver disponível e tocar no seu coração, mas vamos combinar no mínimo um. Você tira um minutinho do seu dia, de manhã à noite, se possível, e nesse um minuto você só respira fundo, põe a mão no coração e diz: eu aceito me perdoar por toda a minha história. Eu aceito me perdoar por tudo que eu preciso me perdoar na minha história. Eu aceito perdoar todas as pessoas que eu preciso perdoar. E eu peço perdão a todas as pessoas que eu preciso pedir perdão. Se nesse momento vier alguém na sua mente, você intenciona o perdão a essa pessoa. Eu peço perdão a fulano por aquilo. Eu peço perdão a ciclano por aquilo. Eu me perdoo por aquilo. Eu perdoo fulano por aquilo. Mesmo que inicialmente não faça sentido, porque tem muito perdão que vem... durante você tá fazendo essa intenção de perdão, vem uma cena ou vem uma pessoa na sua cabeça. O seu intelecto, se você tiver medo de entrar em contato com aquela energia, o seu ego, ele vai falar assim: ah, não tem nada pra resolver aí não, tá tudo certo. Não precisa fazer sentido. Veio alguma coisa na sua frente, veio uma imagem, uma cena, um acontecimento que não faz sentido, que aparentemente não faz sentido, mas veio. Eu não sei por que essa imagem veio, mas eu perdoo tudo que precisa ser perdoado em relação a essa situação, essa pessoa, essa ocasião. Entendeu? Vamos começar assim? Fazer essa prévia de desafio? Então, começa a fazer esse desafio aí, um minutinho por dia, 2 na verdade, se puder, um de manhã e um à noite. E daqui a alguns dias, quando eu colocar o vídeo do início do desafio do perdão, você já vai ter... entrado em contato com o que ativar essa energia do perdão de uma forma consciente traz em você. E aí nesse vídeo eu vou contar pra você como que foi pra mim a primeira vez que eu recebi essa informação de que eu precisava perdoar coisas, como que eu fui entendendo,
a mensagem de perdão que um curso em milagre sempre me mandava e passava e passa, da importância de eu fazer, do perdão como libertação, porque eu sinceramente eu tinha bastante dificuldade, que eu tinha uma ideia bem pré-fabricada sobre perdão, tá? Então eu acho é um tema que tá vindo muito forte. Há 2 semanas tá me vindo assim essa inspiração, essa necessidade de falar desse tema com vocês, e agora a gente vai começar, tá? Então vamos chamar agora de prévia do desafio do perdão. Combinado? Então, um beijo grande, eu agradeço a sua presença aqui. Se você ainda não assina o canal, clica aí para você receber sempre notificação, receber no seu e-mail quando chegar vídeo novo aqui. E deixa aí nos comentários o que você achou, como é pra você, compartilha com a sua galera, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito grata pela sua presença, um beijo grande, um beijo, muito amor por vocês, por esse lugar, por esse meio de comunicação nosso, né? Falando de quarta-feira, dia de Mercúrio, dia de comunicação. Lembrando que a promoção de mapa astral a R$150, a consulta de 1 hora, promoção de ano novo, lua nova, continua até dia 31 de março, tá? E a gente se fala. Até já já no próximo vídeo. Um beijo, queridos!